sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Objetivos da nossa aula: reconhecer um paralelogramo, identificar as propriedades comuns a todo o paralelogramo, identificar as propriedades específicas dos retângulos, identificar as propriedades específicas do losango, identificar as propriedades específicas do quadrado e resolver problemas que envolvam quadriláteros e paralelogramos. Paralelogramos. Paralelogramo é o quadrilátero que apresenta dois pares de lados paralelos. Observe. No paralelogramo ABCD, destacamos os lados opostos paralelos e congruentes. Então, veja. O segmento ABE é congruente ao segmento DC. O segmento AD é congruente ao segmento BC. Com isso, nós temos os ângulos B e os ângulos B e D congruentes e o ângulo A e o ângulo C congruentes. Observe o seguinte, que os ângulos B e A são suplementares, ou seja, a soma deles é sempre 180. Os ângulos D e os ângulos C são suplementares. O ângulo A e o ângulo D são suplementares. Então, veja, A mais B 180 graus, A mais D 180 graus, B mais C 180 graus, C mais D 180 graus. Os ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares. Bom, AC é uma diagonal, BD é a outra diagonal, e as diagonais se interceptam no ponto médio, ou seja, o segmento AM é congruente ao segmento CM. O segmento BM é congruente ao segmento DM. Retângulo. Retângulo é o paralelogramo que possui todos os ângulos congruentes. Veja, o retângulo é uma figura dentro dos paralelogramos. Além das propriedades dos paralelogramos mencionadas no slide anterior, o retângulo apresenta as propriedades específicas. Retângulo tem 4 ângulos retos. Essa é a propriedade dos retângulos. Quadrilátero que possui 4 ângulos retos. Com isso, ele tem os lados opostos paralelos. BAD paralelo a FB. AD paralelo a BC, DC paralelo a AB. Os 4 ângulos internos são congruentes. A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360. 360 dividido por 4 dá 90. Portanto, os 4 ângulos de 90 graus. As diagonais se interceptam no ponto médio dos segmentos. Então, M é ponto médio das duas diagonais, elas se interceptam nesse ponto M. Então, DM é congruente a MB e AM é congruente a MC. Ok? Olha, uma observação importante aqui. Os triângulos AM, AMD e BMC são congruentes. Observe, ó. Eles são isósceles. AMD forma um triângulo. E esse é um triângulo isósceles. Observe. BMC, também outro triângulo isósceles. E eles são congruentes. Esses dois triângulos são triângulos congruentes. Os outros dois triângulos que são congruentes são o triângulo AMB e CMD. Ok? Losango. Losango é o paralelogramo que possui todos os lados congruentes. Além das propriedades dos paralelogramos mencionadas também no slide anterior, o losango apresenta as propriedades específicas. Observe. No losango ABCD, destacamos que as diagonais são perpendiculares entre si. Então, essa é uma característica do losango. Primeira coisa, né? Então, vamos lá. Todos os lados de um losango são congruentes.
Então, quadrilátero que apresenta 4 lados congruentes é losango, certo? E veja, as diagonais do losango elas são perpendiculares, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. Aqui, esse ângulo é de 90 graus. As diagonais são bissetrizes dos respectivos ângulos internos. Outra característica do losango. Esse ângulo tem a mesma medida desse, ou seja, a diagonal é bissetriz do ângulo A. Essa diagonal aqui, ó, BD, ela é bissetriz do ângulo B. Esse ângulo tem a mesma medida desse. E a mesma coisa acontece nos outros vértices. A diagonal sempre divide o ângulo ao meio, ou seja, ela é bissetriz do ângulo. Ok? Quadrado. Quadrado é o paralelogramo que possui todos os ângulos e lados congruentes. Portanto, o quadrado é, além dele ser retângulo, porque ele tem todos os ângulos retos, certo? Ele tem todos os ângulos retos. Ele é um losango porque tem todos os lados congruentes, certo? Então, além dele ser quadrado, ele também é losango. Então, observe as características do quadrado. O quadrado tem as características de todas as figuras que nós já falamos. Ele tem os ângulos retos, tem os lados iguais, tem as diagonais que se interceptam no ponto médio. Portanto, esse segmento é congruente. O segmento DM é congruente a BM. O segmento CM é congruente ao segmento AM. Então, observe, as diagonais são congruentes, os 4 ângulos internos são congruentes, as diagonais se interceptam no ponto médio dos segmentos. As diagonais são perpendiculares, então ele tem também as características do losango, né? Que é aquela que eu acabei de falar no slide anterior, que as diagonais são perpendiculares. E as diagonais são bissetrizes dos respectivos ângulos internos. Aqui, essa diagonal AC, ela divide o ângulo C em 2 ângulos iguais. O ângulo A em 2 ângulos iguais. O ângulo B em 2 ângulos iguais. E o ângulo D em 2 ângulos iguais. Os triângulos AMB, BMC, CMD e DMA são congruentes, isósceles e retângulos, sendo os lados do quadrado as respectivas bases, né, que são as hipotenusas. Ok? Porque esse ângulo aqui é um ângulo reto, e de frente para o ângulo reto a gente tem o lado do triângulo que chama hipotenusa. Então vamos aos exercícios envolvendo paralelogramos. Exemplo 1. Sabendo que a figura abaixo, ABCD, é um quadrado e CEFG é um paralelogramo, calcule os valores de x e y. Então observe. O quadrilátero ABCD é um quadrado, portanto nós temos aqui um ângulo de 90 graus, certo? E aqui temos outro ângulo de 90 graus. Partiremos da primeira propriedade dos paralelogramas, que os ângulos consecutivos são suplementares. Então, y sobre 3 mais 50 mais 5y mais 30 é igual a 180 graus. Então, veja, escrevi aqui, ó, 5y mais 30 graus mais y sobre 3 mais 50 é igual a 180 graus. Resolvendo isso aqui, fazendo o MMC, as equivalências, certo? Teremos, o MMC vai ser 3, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5, 15, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 30 dá 90, 3 dividido por 3 dá 1 vezes y, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 5 vezes 50, 150. Do outro lado também, o MMC é 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 1 dá 3 vezes 180 dá 540. Resolvendo essa equação, temos y igual a 30 graus. Então, y é igual a 30 graus. 30 dividido por 3 dá 10, mais 50 dá 60. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. Certo? O ângulo aqui é de 90 graus. Y sobre 3 mais 50 é igual a 60. Então, podemos escrever que 60 mais x mais 90 é igual a 180 graus. Ou ainda, se quisermos, podemos colocar que y sobre 3 mais 50 mais x mais 90 é igual a 180 graus.
né? Então, veja, x mais y sobre 3 mais 50 é igual a 90. Substituindo aqui por o x pelo valor que encontramos, que é 30, teremos isso aqui igual a 60. X mais 60 é igual a 90. Portanto, x é igual a 90 menos 60, que x é igual a 30. Coloquei aqui uma observação, né, para você lembrar que em todo quadrado os ângulos internos são congruentes, ou seja, são de 90 graus. Foi a primeira informação que eu dei aqui quando comecei a resolver o exercício. Ok? E a outra aqui também é que os ângulos consecutivos de todo o paralelogramo, eles são suplementares, portanto, iguais a 180 graus. A soma é igual a 180 graus. Exemplo 3 de exercícios envolvendo paralelogramas. Sendo o quadrilátero abaixo um losango, determine os valores de x e y. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte, que as diagonais de um losango, olha, eu disse aqui que no enunciado que o quadrilátero é um losango. Portanto, uma das características do losango é que as diagonais se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Portanto, 3z é igual a 90. 3z é igual a 90, portanto, z é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30. Então, z é igual a 30. 30 graus, está aqui. Uma outra informação, né? Esse ângulo aqui também é de 90 graus. Bom, a diagonal é bissetriz. Então, esse ângulo aqui é 68, que é alterno interno. Aqui, ó, W é alterno interno a 68 graus. Portanto, W é igual a 68 graus. Ok? Então, W é igual a 68 graus, esse ângulo aqui é igual a 90, x. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. 90 mais 68 mais... Falta quanto para 180? 90 mais 68, 158. 180 menos 158 é igual a 22. Olha, repassando, ó, 90 mais 68, 158. Para 180 falta 22, portanto, x é igual a 22. Bom, para descobrirmos o valor de y, temos aqui que w é igual a 68 graus. Esse ângulo aqui é de 90 graus, porque as diagonais se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Portanto, esse ângulo aqui, ó, é de 22 graus, ele tem a mesma medida de x. Então, ele é de 22 graus. Como a diagonal do losango, acabei de falar que ela é bissetriz, esse ângulo aqui também é 22. Portanto, y mais 22 mais 22, 44. Y mais 44 é igual a 180 graus. Então, y é igual a 180 menos 44. 180 menos 44 é igual a 136. Portanto, y é igual a 136 graus. No desenvolvimento do exercício, eu fiz passo a passo. Veja, fui lembrando cada detalhe. Ó, em todo losango, as diagonais são perpendiculares entre si, portanto, formam um ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é igual a 180, para determinar a medida de x. Né? Em todo losango, as diagonais são bissetrizes, né? Para determinar a medida aqui, ó, desse ângulo. Se aqui é 22, aqui também é 22. E dividimos o losango a partir de duas diagonais, em 4 triângulos congruentes. Então, ficamos com 4 triângulos congruentes aqui, quando traçamos as diagonais de um losango. Ok, pessoal?